están? Bonitos! Olá! Tô com muita saudade de vocês, meus amores. Aposto que a maioria das vezes acho que nem lembra, né, do prof, como ele é direito. Bueno, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, né? Eu separei um conteúdo bem legal pra gente conversar e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Hoje a nossa aula vai ser sobre cultura espanhola, cultura mexicana. Então, é impossível falar de cultura mexicana sem mencionar o nome da Frida Kahlo. Frida Kahlo foi uma mulher muito à frente do seu tempo e até hoje, mais de 60 anos após a sua morte, ela ainda é mencionada como um grande ícone na cultura, não só do México, mas da sociedade em geral. Olá, Samuca. Buenos dias, meu amor. Tudo bem? Que bom te ter aqui. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a cultura mexicana e, para isso, eu convidei alguém bem especial para falar com vocês. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas, como o meu espaço aqui é pequenininho, eu vou sair um pouquinho e vou deixar essa pessoa conversando um pouquinho com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma observação, é só escrever ali no chat que depois, quando der, eu já respondo, tá bom? Olá, Victor! Olá, buenos dias! Vou explicar de novo, então. Hoje, a nossa aula é sobre cultura mexicana. E eu escolhi, dentro da cultura mexicana, uma figura icônica que é a Frida Kahlo, que todos nós já conhecemos um pouquinho, já vimos alguma coisa relacionada a ela. Mas eu tenho uma pessoa bem especial que entende muito sobre a Frida e ela vai vir aqui para falar com vocês hoje. Então, vou dar espaço para o meu colega falar um pouquinho, vai explicar um pouquinho mais sobre a Frida e daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar a nossa aula, tá bom? Então, um segundinho, não saiam daí. Besitos! Hola, buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? La profesora Poliana me ha dicho que aquí hay unas personas que quieren saber sobre Frida Kahlo, entonces yo vi aquí porque ¿quién mejor que yo para hablar de yo mismo, sí? Entonces, bueno, vamos a empezar. Eu vou me apresentar para ustedes. Tengo certeza que quieren saber algunas cosas, algunas curiosidades, algunas cosas importantes sobre mí. E eu sei várias histórias sobre mim, histórias maravilhosas. Tenho certezas que les van a gustar. Y entonces, bueno, vamos a empezar. Después ustedes hablan con la profesora Poliana, ¿sí? Ella fue tomar un cafecito y ya vuelve. Bueno, la mayoría de las personas me conoce por Frida Kahlo, pero solamente Frida no es mi nombre. Mi nombre completo es Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón. Es un gran nombre. Y yo nací en 6 de julio de 1907 en la Casa Azul de Coyacán. Coyacán es un pequeño pueblo situado a las afueras de la Ciudad de México, una ciudad muy hermosa. Y yo viví con mi papá, mi mamá y mis hermanas. Yo soy la tercera de 4 hermanas. Y mi papá se llama Guillermo. Él era fotógrafo de profesión y muy aficionado a la pintura. Lo recuerdo como una persona muy trabajadora, afectuosa, comprensiva. Yo lo adoraba. Y nosotros salíamos a pasear juntos y él me enseñaba a pintar y todos los segredos de la fotografía. Mi mamá
Era una mujer muy simpática y muy inteligente, se llamaba Matilde Calderón. Y era una mujer muy calculadora y fanáticamente religiosa también. A nosotros vivíamos discutiendo mucho, pero madre es madre, tenemos que respetar. Y yo siempre fui una niña muy alegre, muy extrovertida, muy activa, pero a los 6 años de edad yo sufrí de poliomielitis, una enfermedad que debilita la musculatura de todo el cuerpo y que me dejó con una pierna, la pierna derecha, más corta que la otra. Y la recuperación duró 9 meses y para una niña de 6 años, 9 meses enferma es muy difícil. Pero mi familia era muy especial. Mi padre me animaba todos los días a hacer ejercicios y gracias a él, a su paciencia y la fe que tenía en mi recuperación, yo recuperé la movilidad de la pierna, pero estaba más corta que la otra. Es triste. Y a mí fue muy difícil, más do que la recuperación, volver a la escuela, porque los niños se burlaban de mí, me llamaban de cosas feas que a mí no me gusta recordar, pero fue muy difícil y me sentía muy sola en la escuela, muy sola, porque los niños fueran, fueran muy crueles conmigo. Por eso. Entonces, pero aunque todo eso ha pasado, yo puedo decir que tengo una familia muy especial porque todos ellos me ayudaron mucho, mis hermanas, y yo empecé hasta a jugar fútbol, mismo con la pierna corta, y a practicar la lucha y natación. Entonces, a pesar de todo eso, yo puedo decir que tuve una infancia feliz. Me recuerdo especialmente el enorme patio que teníamos en casa. Era un sitio maravilloso y me pasaba horas jugando con mi hermana, la Cristina. Y a mí me gustaba mucho. Yo tengo muchas recordaciones especiales de este lugar. Bueno, pasado este tiempo, con 15 años, yo decidí que quería ser médico. Boté en la cabeza que sería médico. Entonces, me matriculé en el colegio Escuela Nacional Preparatoria, que era considerada la mejor escuela del país. Entonces yo era muy inteligente, yo soy muy inteligente, y me dejaron estudiar, a pesar de que esto no era habitual en la época, porque las mujeres no podían estudiar. Son raras las mujeres que estudiaban. Entonces, mi mamá estaba escandalizada porque yo quería estudiar. A mí no me gustaría ser una, una mujer que solamente se quedaba en casa. A mí me gustaba mucho estudiar, pero de los 2,000 alumnos que estaban matriculados en la escuela, solamente 35 eran chicas. Todos los otros eran hombres, eran chicos. Entonces, fue difícil el inicio porque a todos les extrañaba las mujeres. Entonces, ainda assim, yo me puse a prueba y yo tenía un sueño. Yo quería ser médico, entonces estudié mucho para esto. Pero en septiembre de 1925, yo sufrí un grave accidente. Aunque estaba volviendo para casa en autobús y el autobús se chocó en la vía. Y yo me quedé gravemente
herida, yo tenía fracturas en la columna, en las piernas, por todo el cuerpo, y yo me quedé en el hospital cerca de un mes entre cirugías y recuperación. Mi columna se quebró en varias partes y no pude levantarme. Entonces me quedé un mes en el hospital y después cuando volví a casa me quedé un año entero en la cama. No podría andar, no podía caminar, no podía bailar, solamente en cama en mi cuarto. Y fue muy triste pasar por todo eso y el dolor era horrible. Y, pero más una vez mi familia me ayudó mucho a pasar por eso. Entonces mi papá me dio su caja de pinturas con todos sus pinceles y tintas y para que yo pudiera me distraerme un poco, ¿sí? Y mi mamá adaptó un caballete encima de la cama para que yo pudiera pintar en la cama. Y después ellos colgaron un espejo enorme, muy grande, por cima de mí en la cama, para que yo pudiera contemplarme, para poderme ver y me armar. Yo siempre, a mí me gustan mucho los adornos, flores, colares, y me sentía muy triste sola y fea en la cama. Entonces, ellos me ayudaron mucho en esta recuperación. Entonces, yo empecé a pintar mucho para pasar el tiempo y para me olvidar de todo el sufrimiento y el dolor. Entonces, yo pinté cerca de 200 cuadros en toda mi vida y cerca de 55 de los 200 cuadros que yo pinté, 55 son autorretratos. Entonces, hoy soy conocida también por ser una pintora, la pintora mexicana de los autorretratos. Bueno, yo creo que sea eso. Yo tengo que volver al cielo. Yo tengo muchas cosas para pintar, para hacer. Y entonces yo agradezco muy el invite de la profesora Poliana, pero tengo que ir. Espero que les guste la clase de hoy. Entonces, si quieres saber más sobre mí, busquen en la internet. Ustedes van a encontrar cosas maravillosas sobre mí, ¿sí? Muchas gracias, besitos, viva la vida y hasta la próxima. Chao, chao. E aí, amores, voltei. O que vocês acharam da Frida? Um amor, né? Muito querida ela, muito simpática. Ficamos muito amigas já. Ela até me convidou para tomar umas tequilas depois da quarentena. Então, vamos virar best friends. Então, meus amores, como vocês ouviram ali a Frida falando, ela passou por muitas coisas, né? Passou por situações que qualquer pessoa, em qualquer momento justificável, desistiria muitas vezes da própria vida, né? Desistiria de viver ou de buscar alguma coisa além. Ela sofreu muito a vida dela, né? Então, desde os 6 anos lá, como ela falou, né? Que ela teve poliomielite, a consequência da doença, uma perna dela ficou mais curta que a outra, não desenvolveu tão bem. E com 15 anos ela entrou na escola preparatória, que era uma escola muito difícil. Oi, Agatha, tudo bom, minha linda? Então, a vida dela, né, no decorrer da sua vida, foi muito sofrida, Frida. E
é interessante falar sobre ela hoje, porque ela é um exemplo de superação, né? O sonho dela era ser médica para ajudar as pessoas, salvar vidas, e hoje ela é conhecida como pintora, mas esse não era o objetivo dela principal, embora ela gostasse muito, através do pai dela, de pinturas, de fotografia, né? Muito relacionado a essas coisas de artes, assim, não era o objetivo dela. E isso só veio a se tornar uma opção depois do acidente. E esse acidente foi um acidente gravíssimo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar coisas bem mais detalhadas, mas barras de ferro do ônibus em que ela estava atravessaram o corpo dela inteiro. A coluna dela ficou em frangalhos, assim, então a recuperação dela foi muito difícil. E graças, né, a todo o empenho da família dela, ela conseguiu. Ela não se curou, né? Até porque por muito tempo ela teve que usar um corpete de acrílico, que era muito duro, firme, para ela não mover a coluna. E só depois, né, do acidente, que a pintura foi entrar na vida dela, e em função do espelho que colocaram em cima dela, ela passou a pintar, a se olhar e pintar. Então ela fez muito autos retratos. Vocês devem ter visto no vídeo que eu mandei junto no planejamento de vocês, um vídeo curtinho, aparece a Frida, e aparecem ali várias imagens das pinturas dela. São pinturas belíssimas, muito valiosas hoje em dia. E além das pinturas, né, a Frida sempre foi uma mulher à frente do seu tempo. Ela estudou numa escola em que a sua maioria eram homens. Ela era uma mulher que quebrava com os paradigmas da sociedade. Olá, Juan. Ela era muito além do seu tempo. Ela era uma mulher que lutava por igualdade, que defendia os direitos dos trabalhadores. Era uma mulher que não se curvava a algumas convenções da sociedade, como o da mulher, a mulher ter que ser submissa, digamos assim, né, ao homem. Ela é uma figura emblemática pela luta feminista, por isso. Ela foi muito conhecida, né, ela é icônica por causa da sobrancelha, que ela não depilava, né, ela não fazia sobrancelha, não fazia questão de fazer o bigode, justamente porque isso era uma forma de protestar contra aquela sociedade que impunha que a mulher deveria fazer certas coisas para agradar o olhar masculino. E isso em nenhum momento fazia com que ela fosse não deixasse de ser feminina, muito pelo contrário. Ela sempre gostou muito de se enfeitar, se maquiava bastante, se arrumava, mas com o objetivo de ficar bonita para ela, e não para agradar o olhar masculino, e não fazer para chamar a atenção de outros olhares. Politicamente também ela sempre foi muito engajada. Dias antes de ela falecer, ela estava presente em uma manifestação no centro da cidade pelos direitos dos trabalhadores, ela já bem debilitada, com cadeira de rodas, mas lá segurando placa e protestando, porque ela realmente era uma mulher muito justa, correta, e para ela era muito importante lutar por aquilo que se acredita. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da Frida. E na atividade que eu deixei para vocês, fica a dica, de repente, se vocês quiserem e se puderem compartilhar a produção de vocês, marcando lá no Instagram ou no Facebook a página do colégio, o @Rede Romano. Pode me marcar também, me procura por lá, prof.poliana, e posta lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram dessa aula de hoje, para a gente poder comentar
e trocar um feedback, tá bom? Por hoje é só, meus amores, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Espero tão logo eu os veja para poder abraçar, apertar, com bastante álcool gel, né? Enfim, fiquem com Deus e hasta la próxima. Adiós, manitos, besitos. Hasta.